Programa Plenitude, com Iraci Campos. Quando tudo parece dar errado, o que te sustenta por dentro? Hoje nós vamos conversar sobre o que pode nos sustentar em pé nos dias mais difíceis. Esse é o episódio de hoje sobre a sustentação emocional, equilíbrio espiritual do nosso programa Plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje nós temos uma convidada querida, especial, que é Denise Reis. Denise Reis é psicóloga e arteterapeuta e vai bater um papo gostoso aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo ao nosso programa, Denise. Obrigada, sempre muito importante a gente estar aqui, né? Conversando sobre temas dos quais acontecem diariamente na nossa vida, né? E às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer, não sabe como trabalhar esses sentimentos, essas emoções, né? Nem fala. É aquilo que a gente está falando, né? O mundo parece desabar. Quando acontece uma coisa ou outra coisa que está torto, está errado, é uma situação. Mas tem época que parece que é uma avalanche, tudo junto acontecendo. Você fala, meu Deus, para o mundo que eu quero descer, o que eu faço agora? Minha vida está de ponta cabeça. Aí que a gente fica em desespero para procurar esse apoio, essa sustentação. Né? Como encontrar tudo isso? Pois é, Iraci. Algumas pessoas chamam isso de resiliência, né? Uhum. Eu gosto de falar que é a aceitação do coração diante das coisas, né? Mas que a gente sempre pode mudar. Se a gente não pode mudar o fato, a gente pode mudar algo internamente. Então, mudando algo internamente, diante do que está acontecendo, do que está sendo trazido para a gente, né? A vida traz coisas para a gente, é sempre com uma proposta de mudança interna ou de descoberta de uma potência interna. Então, essa palavrinha que ela foi emprestada da física, né? Que é alguma coisa que tinha um estado natural e mantém o seu estado natural através de algo que tensiona, mas ela retorna. Então, se a gente pegar, por exemplo, um elástico, ele é um elástico. Às vezes você puxa o elástico, né? Parece que vai estourar, mas ele retorna ao seu estado natural. Né? A água do rio, né? Ela vem, ela vai, ela contorna os obstáculos todos, ela desce, ela sobe, mas é sempre o rio, né? Que desemboca em algo muito maior. Exato. Então, todas essas coisas que a gente vai observando simbolicamente nos traz uma referência muito grande do que a gente pode fazer com os nossos sentimentos internos diante dessas dificuldades todas que acontecem. Porque a gente acha que a gente não tem estrutura, a gente não encontra uma corda para segurar no momento que parece que a correnteza vai te levar, né? E nesse momento que a gente sabe que é tão difícil, nem sempre a gente busca Deus, nem sempre a gente busca a força interior, né? O que é o que está acionando, que válvula é essa que moveu, que me tirou do eixo nas minhas emoções? Você falou no ponto que eu acho que é o mais importante para a gente conseguir superar isso tudo, que é Deus. Né? Jesus já não mostrava os caminhos todos, o que ele falava, talvez a gente ouve, mas a gente não acredita ainda. A gente ainda não tem fé no que ele falava. Né? As próprias bem-aventuranças mostram isso. A gente não acredita. Né? Então, quando a gente passa a acreditar, a gente começa a desenvolver uma força interna, não só de superar as expectativas, né, que nós
temos sobre conseguir ultrapassar aquilo que está sendo colocado ali na nossa vida. Mas, na verdade, Jesus mostrava para a gente que ele está do nosso lado. Exato. E a gente, através desse desenvolvimento da fé, a gente consegue muito mais coisa. Mas, Iraci, tem uma questão, que é a entrega total. Se a gente sabe que Deus permitiu que algo acontecesse com a gente, ele que nos ama tanto, é porque ele sabe que a gente pode. Ele sabe. Com certeza. Né? Ele não nos daria alguma coisa, né, algum fato para que a gente pudesse superar, que a gente não tivesse condições disso. Então eu tenho que buscar internamente tudo aquilo que eu posso vasculhar, mover e entender que está aqui dentro para que eu possa superar aquilo. Porque ele sabe que a gente tem. A gente é que tem que descobrir isso aos poucos. Só chega quando a gente está pronto, quando está na hora, porque só acontece alguma situação que a gente tem literalmente a capacidade de vencer. Sim. Né? A gente pode ter altos e baixos, sei lá, tanta coisa, mas quando a gente se firma, se concentra no que vem à frente, nas coisas que se apresentam, no panorama, é outra coisa. Agora, se a gente se fixa na situação, né, aquilo que todo mundo chama de problema, ai, mas olha o tamanho do meu problema, olha o que está acontecendo. Como é que pode acontecer um problema assim? Eu fico olhando nele. Quando eu olho nele, eu não enxergo o entorno e muito menos a distância, né? Como se trabalha para encontrar essa visão dentro da psicologia? Então, Iraci, tem várias técnicas, né, várias teorias que falam disso. Eu acredito muito nos exercícios diários, sabe? Às vezes a gente supera coisas e a gente deixa passar depois que superou. Mas a gente tem que se dar os parabéns por ter superado cada pedacinho da nossa existência. Às vezes a gente supera coisas pequenas, das quais a gente consegue a conquista e a gente esquece. Mas a gente tem que se lembrar de tudo que a gente foi conquistando, de quem a gente vai se tornando. Porque cada conquista é alguma coisa que eu junto as minhas capacidades, né, as minhas habilidades para superar as próximas. Então, voltando à palavra resiliência, na verdade, resiliência é uma das maiores habilidades que o ser humano consegue desenvolver. Porque é ali que ele vai entendendo que ele pode. Então, eu vou criando uma força maior. Esses dias eu estava com uma paciente, né? E essa paciente, ela detesta com todas as forças dela fazer qualquer exercício físico. Ah, e essa sou eu, então. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, é o sofrimento na minha vida. E assim, ela é adolescente, né? E ela faz de tudo para escapar da educação física. Ela não consegue, o movimento para ela é muito difícil, né? É bem lentinho, assim. Muito fofa ela. E aí ela foi passar um final de semana, uma festa, né? Que teve num hotel, assim, onde eles fizeram uma coisa bacana, um hotel fazenda, com brincadeiras, com coisas assim, os pais até foram. E aí tinha uma das brincadeiras onde existia uma dinâmica que os instrutores da dinâmica, né, se fantasiaram de monstros, assim, escondidos e tal. Uma brincadeira, mas para ela aquilo foi assustador. Na hora que ela viu aquilo, que ela olhou, ela começou a correr. Ela correu e pulou um muro altíssimo. Que depois que ela pulou, que ela parou e ela olhou, como é que eu fiz isso? Né? Então, assim, os pais estavam sentados, estavam olhando, eles falaram assim, meu Deus, eu nunca vi ela correndo tanto. O que ela está fazendo? Nem sabia que ela podia correr tanto. E aí ela voltou muito feliz, assim, dizendo, eu sou capaz de correr, eu sou capaz de pular. O que talvez o fato dela não gostar da educação física foi porque ela não se via com essa potencialidade diante do que ela via os outros fazendo. Achava que eu não vou conseguir fazer isso nunca. Então, uma adversidade, o medo, fez com que ela manifestasse
uma emoção ali que impulsionou uma força que ela não era desconhecida até então. Se a gente passar para a nossa vida, é mais ou menos assim. Os desafios, eles vêm vindo diante da nossa existência para que a gente possa perceber que a gente pode cada vez mais. Seja através da inteligência, seja através da força física, seja através das nossas emoções que começam a ficar cada vez mais fortalecidas, né? Mais preparadas para os enfrentamentos que a gente vai ter. Então a gente tem muito medo de tudo. Eu tenho medo de passar por isso, eu tenho medo de passar por isso. Isso começa lá na infância, né? Eu tenho medo de uma injeção, que é uma picadinha. Eu tenho medo de... Quando a gente tira essa palavrinha medo do canto, a gente começa a trazer possibilidades. E é nessas possibilidades que acontece o aprendizado e o reconhecimento de quem nós verdadeiramente somos. Né? Então a gente começa a se preparar cada vez mais para a vida. Isso é progressivo, né? Progressivo. E é tão importante, né, quando a gente consegue identificar, perceber as nossas capacidades, né? Ver que a gente consegue, porque depois a gente dá uma olhadinha assim para trás e fala assim, caramba, olha tudo que eu fiz. Nossa, eu aguentei tudo aquilo. Eu venci tudo aquilo. Cara, eu não sabia que eu era tão forte. Eu estava na hora achando que o mundo meu estava desabando, acabando, que, nossa, o que ia acontecer, que ia acabar comigo. E aí eu olho para trás, eu falo, eu venci tudo aquilo. Caramba, como eu sou forte. Aí você observa um pouquinho, mas você fala assim, nossa, eu tenho certeza que eu ainda não estava no meu limite. Eu aguentava um pouquinho mais. Eu já fiz esse exercício inúmeras vezes na minha vida de observar e falar assim, caraca, eu sou muito forte, eu atravessei isso, venci aquilo, aquilo, aquilo. E eu tenho a consciência de que nenhuma das vezes eu fui a ponto de chegar no meu limite. Então a gente vê o quanto a espiritualidade nos dá sustentação, né? O quanto Deus nos capacita antes de colocar encarnado aqui nessa história. Bom, eu mesmo sou testemunha de alguns momentos dos quais você passou, né? Do qual todo mundo desacreditou e falava, não dá para fazer, assim, não dá para fazer. E você falou, vai ter que dar, vai dar. E assim, a sua fé naquele momento fez com que coisas inimagináveis fossem construídas, realizadas, onde existia um cenário muito difícil, né? Onde não era possível qualquer coisa, mas que você não desistiu. Então, assim, bateu o pé e foi em frente. Tocar em frente. Tocar Exatamente. em frente é a resposta. Né? É não deixar o desânimo, a insegurança, a falta de visão te cegar. Porque pode estar te faltando visão, mas a força está dizendo que não. Então, acredita porque vai desembaçar tudo. Tudo vai dar certo, né? Essas situações, né, nos remetem a algumas das passagens de Jesus, né? Tem uma que é muito marcante, que é ele, quando ele caminha sobre as águas, vai até o barco onde estão os apóstolos desesperados, né? E ele fala para Pedro vir caminhando pela água também. E Pedro fica naquele estado. Você fala, quer que eu meu afunde? Deus, agora que eu morro afogado. Né? Quem faz milagre é você. Né? E naquele momento ele fala, eu estou segurando a sua mão. Não vou te abandonar. E aí, a fé do Pedro naquele momento, porque ele sabia o que Jesus era capaz, fez com que ele andasse sobre as águas. Mas não era Jesus, era ele que acreditou, que teve fé e que fez o impossível também. Até o momento em que ele duvidou e ele afunda. Mas o convite de Jesus é exatamente isso. Eu não vou soltar a sua mão. Exato. Eu não vou deixar você. Tem até uma música muito bonita que fala: me deixa passar para o vale para mostrar que está comigo, né? Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris. Então, por mais que seja difícil aos nossos olhos, para ele não é,
Então, o jugo é leve, né, com ele. E aí a gente vai entendendo o que é essa fé que move tanta coisa dentro da gente, né? Exato. E a tempestade, ela tem esse simbólico muito forte. Às vezes você está na tempestade interna, mas ela passa. Passa, tudo é temporário, né? O ditado que diz não há mal que não tenha fim, ele é perfeito. Por quê? Porque não é um ditado, uma, né, uma frase decorativa. Isso é uma realidade. Por isso que é dito isso. Então, quando a gente olha, você fala assim, eu quando eu chego, muitas vezes, situações difíceis, se eu tenho que passar por uma cirurgia, né, que já passei por várias, né? As pessoas nem sabem, acham que todo mundo nasceu assim, lindo, maravilhoso, perfeito, Sem passou, problema. e passa a vida maravilhosa, perfeita, e depois não desencarna, vira estrela purpurina. Pronto. A vida não é assim para ninguém, né? Mas eu falo assim, olha só, eu tenho que passar por isso, eu respiro fundo e falo, agora eu vou em frente, porque já já vai chegar o momento do já passou. E eu não me concentro naquilo, eu me concentro, eu estou fora de mim, eu não vou sentir dor, eu não vou sofrer, eu já estou me vendo no momento do já passou, tudo bem. E a coisa faz assim, ó. Porque o que está contando para toda essa nossa conversa é, na verdade, o nosso pensamento. A gente diz que a gente vive na realidade. A gente não vive na realidade. A gente vive no que a gente chama de realidade, que na verdade não é, porque a realidade é do espírito, né? É o transcender. É muito maior do que isso. Essa semana agora que passou, eu vi uma série que é A Casa de Davi. É linda. Você já viu? Vi. Linda. E ali é isso. Eu me lembro da cena também em que eles estavam no campo de batalha e que Golias, dia após dia, ele vem e diz: quem vai me enfrentar? Mas quem que acreditava que ia superar um gigante? Quem que ali estava numa posição de dizer: eu posso ir lá e posso vencer? Alguns, né, tentaram e viram que perderam, mas foram já sem fé. E naquele momento ali, todos se acovardaram, e se todos fossem juntos, talvez também desse certo. E o único, mais franzino, o que menos... A probabilidade dele era zero. Nula, ninguém acreditava, estava todo mundo dizendo, não deixa ele ir, outros rindo. Foi justamente Davi, que com a pedrinha dele conseguiu, né, resolveu a situação toda e enfrentar esse Golias, que era esse gigante. Também um outro simbolismo muito grande para a gente, né? Às vezes os problemas parecem gigantescos, a gente não sabe o que fazer. A gente olha tudo como muito gigante, tipo assim, é impossível. Então assim, fatia, diminui esse poder todo que a nossa mente está dando para aquela situação. Porque essa é a nossa visão do ser pequeno. Então, enquanto eu acreditar que eu sou pequeno, que eu não posso, que eu não dou conta, que eu não vou conseguir, mas por que isso, por que aquilo, a minha mente vai fazer com que nada dê certo. Exato. A minha mente vai fazer com que realmente as coisas não consigam, né, ir à frente. Mas somos esses seres, filhos de Deus, com as características divinas, né? Herdeiros desse que nos ama e nos dotou, com possibilidades incríveis. Com certeza. E além de se apegar, né, à espiritualidade, com oração, com leituras que te fortalecem, onde você encontra ali a força, leituras de psicologia espiritual que vem falando da sua força íntima, da sua força como espírito, mas vem falando ali de você como ser, de você
simbólico, de você ser mitológico, de como trabalhar juntar todas essas forças, né, num único componente que é você, que é a força motriz que vai te jogar lá na frente. Então, isso tudo traz um equilíbrio, né? A terapia faz encontrar também esses caminhos dentro de cada Sim. um, porque você vai ouvir ali os relatos de histórias passadas, das dificuldades, não é isso? Sim, e dentro do setting terapêutico acontecem coisas que realmente fazem a gente perceber o quanto que a gente não consegue se enxergar. Porque quando você vai puxando os fios, né, Uhum. de como é que eu cheguei até aqui? É. Se eu cheguei até aqui, a minha vida, é óbvio, a de ninguém foi uma coisa maravilhosa, tudo, né, sem problema, nunca tive problema na vida. Não é bem assim, né? Então, quando você vai puxando os fios, você vai relembrando aquela pessoa do quanto que ela já tem algumas coisas internas, né, que vão fazer com que ela possa ter os enfrentamentos dela. Então, dentro da psicologia, a gente pode fazer, inclusive da arte-terapia, exercícios, né, para mostrar isso. Um simples desenho. Às vezes a pessoa não sei desenhar. Não precisa saber desenhar. Você não sabe desenhar diante do que te apresentaram do que é um desenho. Uhum. Mas o que é um desenho? Né? Tem que É. ser igual ao que todo mundo fala que tem que ser. Isso a gente aprende na infância, né? Eu tenho que desenhar uma casinha com sol, com árvore. Aí você desenha lá o céu azul, a árvore verde, a casinha da forma que você imagina uma casinha, né? E é assim que as crianças começam a fazer a representação. A partir do momento que você desenha ou um céu rosa, uma árvore azul, a professora vai dizer assim: não tá certo o seu desenho, né? E você vai dizer o quê? Puxa, eu não sei fazer então um desenho, né? Mas na verdade é uma expressão do seu sentimento e quem faz o desenho é você que cria. Uhum. Então, se todos os caminhos que as pessoas falaram que é só dessa maneira que é para fazer, não é um desenvolvimento de criatividade, é usar esta característica para contornar isso tudo, como o rio que contorna as pedras e chegar até algum lugar? Com certeza, com Essas certeza. E pedras podem nessa ser mais busca, fortes. né, a pessoa ali está transmitindo dentro ali da terapia como ela vê o mundo e como esse mundo que ela está vendo, como ele é representado dentro dela, das forças dela. E o que a gente valoriza é essa representação. Então, na hora que ela traz algo, que ela percebe que, opa, peraí, isso aqui não é só um rabisco, tem uma coisa ali, né? Então, eu sei fazer arte da minha forma. Então, a arte, ela vai libertando você dessas amarras que, às vezes, um social fez com que você acreditasse que só podia ser daquela forma. Mas Exato. isso é um engessamento do espírito, Uhum. né? E que fica vivendo sempre ali, sempre da mesma forma. A proposta é justamente a gente abrir a nossa mente, nos vermos com olhos desse espírito transcendente, nos vermos com possibilidades infinitas e ir fazendo de fato. Então, aquilo que a gente aprende dentro do espiritismo, ele é traduzido de uma outra forma dentro do consultório psicoterapêutico, Sim. né? Então, ali a gente não fala de religião, muitas vezes, né? Quando é espírita, a gente acaba falando, né? Mas a gente respeita, né? Mas a gente tem formas de fazer aquela pessoa chegar dentro de situações das quais ela se vê, sim, muito corajosa para enfrentar. E aí você vê pessoas que começam a se ver numa situação em que eu posso encerrar um casamento, eu posso ir à frente com um trabalho, eu posso mudar um trabalho, eu posso fazer um curso novo, posso fazer uma faculdade nova, eu posso mudar a minha vida através de mim mesma. Eu não mudo o outro, mas eu mudo a mim mesma. E quando eu mudo a mim mesma, eu estou mudando tudo que está em torno de mim. Eu mudo o meu Exato. externo. E tem um impacto naquele que não quer mudar. Com certeza, né? Pois Com é. certeza. Agora, eu não posso me frustrar diante daquilo que eu não consigo fazer. E aí é que tá. Porque muitas vezes a pessoa se frustra dentro daquilo que ela não consegue fazer,
Só que ela não reinventa, ela paralisa, simplesmente desiste. A frustração faz isso, né? Assim, Uhum. já que eu não consegui aqui, eu não vou conseguir nunca. Então, já que a pessoa não muda, eu vou me fechar, porque não tem jeito, não tem jeito. E aí eu vou vivendo daquela forma e eu vou morrendo aos poucos, né? E a gente precisa, sim, olhar as coisas, que existem várias formas de modificação, mas ela sempre começa com a gente mesmo. Ela sempre começa daqui de dentro para fora, e não de fora para dentro. Exatamente. E aqui o movimento é muito grande, precisa ser um movimento contínuo e constante na existência. Isso é evolução. Com certeza, é isso aí. E aí a gente vai vencendo, né? Denise, obrigada pela sua Eu que presença. É uma alegria agradeço. ter você aqui com a gente. Obrigada a todos. Então, é isso. Acreditar. Acreditar que você tem capacidade. Mesmo que você não a enxergue, não a reconheça. Mas acredite. Acredite, porque quando você foi colocado nesta encarnação, já foi arquitetado pelo Pai dentro de todas as suas capacidades, sempre desafios que eles são bem menores do que as suas forças. Então, quando você acredita, você consegue, você vai vitoriar a cada dia, a cada situação. Então, tenha fé em Deus e tenha fé em você. Porque se você não tiver fé em você, não acreditar em você, ninguém será capaz de acreditar. Então, é isso. Compartilhe o nosso programa Plenitude. Tem episódios super diferentes, necessários, que muitas pessoas que você conhece podem estar precisando de uma palavrinha que vem redondinha naquele momento. Então, para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.